Eu sou a Ediane e eu vim contar o meu testemunho de libertação do pecado, da imoralidade sexual, fornicação, que quer dizer sexo fora do casamento. Eu conheci Jesus e ele mudou a minha história. No ano 2019, eu comecei a frequentar uma igreja e eu não nasci num lar cristão, eu não conhecia a palavra de Deus, eu nunca tinha ouvido falar sobre a palavra de Deus, nada, só alguns versículos que são conhecidos, que é Salmo 91, 23, poucas coisas assim, mas eu nunca tinha contato assim com a palavra. Somente quando eu comecei a frequentar a igreja, que eu comecei a ouvir, mas no dia que eu fui, eu ganhei uma Bíblia do pastor, mas eu levava essa Bíblia todos os cultos, só que eu não abria ela em casa, eu abria lá, lia a palavra e voltava para casa. E todo culto tinha um apelo para você entregar a vida para Jesus. E eu dizia, e eu relutei para fazer isso, porque a vida que eu estava vivendo, eu sabia que não ia condiz com andar com o Senhor. Então eu sempre falava pro Senhor, Senhor, olha, de que eu largar a bebida, as festas, as coisas assim do mundo, eu vou pro Senhor. Eu dizia assim. Aí teve um dia que Deus falou assim pra mim, o dia que você vier pra mim, você largar todas essas coisas. Ele falou dentro de mim, sabe? Foi algo pra mim assim que eu senti. E eu falei, nossa. Aí, dentro da igreja, quando eu frequentava, eu sentia muita paz lá dentro. Uma paz que eu não sei explicar. E eu vivi uma vida bem turbulenta dentro da minha casa, né? Eu já estava junto com meu marido, que hoje é meu marido, eu já estava junto já há 4 anos, né? Ajuntada. E eu comecei a frequentar essa igreja. E sempre fui na igreja, sempre fui de ir na igreja, sempre fui de ir nos domingos na igreja, sempre fui desde pequena. Meu pai sempre apresentou, falou que tinha que ir, sempre apresentou o caminho do Senhor para mim. Então eu sempre fui, só que nessa igreja foi diferente, eu ganhei uma Bíblia, eu nunca tinha pegado a Bíblia na mão, eu achava que só pastores, pessoas, líderes podiam ter acesso, mas então eu ganhei. E nesse belo dia que o Senhor falou isso pra mim, eu acabei me entregando a Ele, porque foi pela dor, né? Eu tava vivendo muito e eu achava que entregando a minha vida pra Jesus, tudo ia mudar. Tipo, vou entregar minha vida pra Jesus, vou me batizar, acabou os problemas, vai tudo se resolver. Porque, né? E não foi assim que aconteceu. Eu entreguei minha vida pra Jesus em 2020, eu permaneci andando no mundo. Eu andava no mundo, tinha um pé no mundo e um pé na igreja. Um pé no mundo e um pé na igreja. O que é um pé no mundo, um pé na igreja? Eu fazia todas as coisas do mundo, eu bebia, eu usava roupa super sensuais, curtas, né? Já começando por aí, que já desonrava muito a pessoa que estava comigo, né? O jeito que eu estava me vestindo. E fazia outras coisas. Festa, bebida, músicas das mais feias, né? Que tinha. E isso era o meu mundo, só que no domingo eu estava na igreja. Durante a semana que tinha culto, eu estava na igreja. E foi assim, nada mudou, até que no ano de 2022, em dezembro, eu ouvi uma pregação. E nessa pregação, no final, esse pastor fez uma oração e ele falou assim, se você está aqui, você até hoje, tem feito do teu jeito, da tua maneira, das tuas escolhas, e não tem dado certo, não tem andado para frente, por que você não entrega hoje o controle pro Senhor? Por que você não começa a buscar o Senhor a partir de hoje? Faça essa oração comigo. E ele fez uma oração e eu repeti a oração. Mas eu repeti e entrou dentro do meu coração aquela oração. E eu orei assim, Senhor, a partir de hoje eu vou te buscar como eu nunca busquei. Eu vou orar como eu nunca orei. Eu vou jejuar como eu nunca jejuei. Eu vou ler a tua palavra como eu nunca li. E daquele dia em diante eu comecei a ler a palavra do Senhor e eu nunca mais parei. E quando eu estava no mundo, eu era muito intensa no mundo. Era para beber, eu bebia, era para usar roupa curta, eu usava, era para fazer, eu fazia.
E quando eu fui para Deus, a mesma coisa, eu fui intensa com o Senhor, eu não queria ficar no raso, eu não queria ficar no superficial, eu queria ir profundo, eu queria viver experiências sobrenaturais, eu queria viver o que algumas pessoas viviam, que eu ouvia testemunho de muita gente, eu via pessoas tendo a presença do próprio Jesus, da maneira de falar, de se vestir, de se comportar, e eu falava, eu também quero. E começou meu processo de buscar o Senhor e lia a palavra, e buscava até que nada, eu comecei a me frustrar. Até que, lendo a palavra de Deus, Salmo 139, no último verso, tem um versículo que diz assim: Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E eu fiz essa oração, falei, Senhor, qual é o pecado que está em mim, que está afastando a Tua presença? Qual é o pecado que está em mim, que não deixa eu me aproximar do Senhor, não deixa eu viver experiências, não deixa eu ouvir a Sua voz, não deixa eu ser guiado pelo Senhor, porque o Senhor é santo. Tua palavra diz que o Senhor é santo e eu quero conhecer o Senhor. O que eu preciso mudar? E o Espírito Santo, desde essa oração, ele começou a fazer uma transformação em mim. Começou uma transformação. Começou de dentro para fora, do meu comportamento, do jeito de eu falar, das minhas vestimentas. Mudou tudo. Foi ele que mudou. Jesus realmente mudou a minha história. E hoje eu sou muito feliz na presença dele. E hoje eu estou aqui testemunhando o que ele fez na minha vida. Quem me conheceu no passado não vai me reconhecer mais, porque quando Jesus entra na nossa vida, ele te aceita do jeito que você tá, mas você não permanece do jeito que você encontrou ele. Você não volta para a mesma estrada, você não quer as mesmas coisas que você fazia, porque ele preencheu aquele vazio que você preenchia com bebida, com droga, com prostituição, com qualquer outra coisa. Enfim. Eu comecei a buscar, eu fiz essa oração e não demorou muito tempo. O Senhor falou ao meu coração, ele falou em João 8, o Jesus fala sobre uma mulher que é pega em adultério. E ali o Senhor falou comigo, o Senhor falou assim, você está em adultério. Eu falei, como assim? Eu não conhecia a palavra, não sabia que morar junto sem casar era ficar em adultério. Eu falei, como assim, Senhor? O Senhor falou, você está em adultério, você precisa renunciar a isso. E deixa eu falar uma coisa aqui. O homem não convence ninguém do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. E no dia que você entrega a sua vida para Jesus e você diz, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e você crê e confessa com a sua boca, está em Romanos 10, 9, fala isso. Quando você crê no seu coração que Jesus é Filho de Deus, que veio em carne e foi crucificado e morto, e ao terceiro dia ele foi ressuscitado dos mortos. Se você crê nisso daí, nesse momento você é salvo da condenação eterna do inferno. E você vai para Jesus, você faz parte da família, você passa de criatura para filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus, mas não é sobre isso que eu estou para falar, é sobre o que Jesus fez na minha vida. Quando ele te encontra, ele começa a mudar, começa a tirar, olha, isso aqui não combina mais, isso aqui não pode mais continuar, dessa forma aqui não dá para andar comigo, essa forma aqui não dá. E ele fez isso em mim, e eu comecei, e quando ele falou isso, me deu um grande choque, ele falou que eu deveria renunciar, né, o Espírito Santo. E eu falei, tá bom, só que não depende só de mim, depende da outra pessoa que vive comigo. E quando eu cheguei pra essa pessoa, essa pessoa falou que eu estava louca, que todo mundo ia achar eu louca, porque a gente vive num mundo em que não, isso daí não tem nada a ver. Só que a verdade liberta, né? E Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele me libertou. E eu acreditei naquilo que foi falado pra mim. E eu falei, você pode achar, pode pensar, as pessoas podem pensar o que quiserem, eu vou continuar com o Senhor. E o Senhor falou, renuncia. E foi um processo muito difícil, foi um processo muito longo, foi um processo dolorido, eu sofri muito. Foi uma batalha muito grande para mim, porque ele queria separar, ele me deu 30 dias para me separar. E quando ele me deu 30 dias, eu, nesse vai e vem, eu fui falar com o Senhor, eu falei, Senhor, não...
tentar ali ver o que dava pra fazer, pra mim continuar com ele e buscar o Senhor. Simplesmente o Senhor falou assim pra mim, ó. Se tu tá em dúvida entre eu e ele, tu tem que rever quem é o seu Senhor. Porque eu não sou o seu Senhor. Eu não divido o meu lugar. Eu não negocio com o pecado. E naquele momento o silêncio do Senhor veio sobre mim. E me deu um grande temor. Que eu não queria mais ficar sem a presença. Uma vez que tu conhece a presença do Senhor, tu não quer mais ficar sem. Então eu fui pra ele, eu falei, preciso tomar uma decisão. E eu fui, eu falei assim, olha, é o seguinte, a partir de hoje eu renuncio a esse pecado, eu tô te falando, independente do que vai acontecer, independente se você vai separar, se você não sei, vou confiar no Senhor e eu tô renunciando a esse pecado para continuar andando com o Senhor. Eu quero ir mais fundo, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter intimidade, eu quero ter relacionamento com Ele. E ele falou assim pra mim, Ed, todo mundo vai te chamar de louca quando eu contar. E naquele momento o Senhor falou assim pra mim, pode o mundo te abandonar, pode o mundo virar as costas pra ti, pode teu pai, a tua mãe, qualquer pessoa da tua família, qualquer pessoa, mas eu todavia estarei contigo desde que você faça a minha vontade, desde que você cumpra com isso aqui, queira andar nisso aqui, ó, na minha palavra. Minha palavra é viva e eficaz. E eu falei, ok, Senhor, eu estou contigo, eu vou confiar. Eu não sabia o que ia acontecer, não sabia se a gente ia ficar juntos, ia separar. Eu não sabia nada, não sabia nada. Naquele momento, meu chão caiu, eu estava em tristeza profunda, minha alma. Eu nunca fiquei numa tristeza tão grande. E eu também era uma pessoa muito dependente das pessoas. Minha dependência estava em pessoas, em amizade, em familiares. E quando eu conheci Jesus, eu coloquei tudo sobre Ele. Então, eu não posso ficar sem a presença dEle. Ele eu não posso ficar sem. E eu abri mão. E foi uma batalha. E ele falou assim pra mim, quando eu tomei essa decisão, ele falou, Ed, eu conheço Deus, eu vou na igreja, né? De vez em quando, no domingo, eu vou na igreja, Deus tá lá e eu tô aqui. Eu nunca vou conhecer esse Deus e nunca vou me aproximar, nunca vou me apaixonar dessa forma que você tá. Eu não vou conhecer Deus assim. Eu conheço Deus como muita gente conhece. De ir na igreja no domingo, de ouvir alguém falar e ponto. De não ter um relacionamento. Isso aqui é relacionamento. Isso aqui é ser igreja. E naquele momento eu fiquei muito triste. E eu fui pro quarto e eu chorei muito, muito, porque me doeu. Eu não queria mais saber de casamento, eu não queria mais saber de nada, assim, eu só queria saber, eu só queria que ele quisesse conhecer Deus, quisesse buscar conhecer Jesus. Eu não importava mais com nada naquele momento, porque me feriu aquela palavra. Ele não queria conhecer o Deus que eu sirvo, ele não queria conhecer o Deus que me mudou. Olha quem eu era, ele é a prova, ele me viu, ele sabe, eu sou a prova viva do que Deus fez. Olha quem eu era no mundo, olha o comportamento que eu tinha, como eu me vestia, olha a pessoa que eu era, o que eu falava. Era uma pessoa autoritária, era uma pessoa que não respeitava ninguém, não respeitava patrão, não respeitava pais, não respeitava ninguém, não honrava ninguém. E eu falei, ele tem visto a minha mudança, ele não quer conhecer esse Deus. Ah, não. Aí eu fui pro quarto, eu fiz uma oração. E eu falei assim, Senhor, agora quem não quer casar sou eu. Quem não quer casar sou eu, Senhor. Eu só caso com ele, eu falei assim. Se ele for apaixonado por Jesus, como eu sou. E se ele for apaixonado por Jesus, eu me caso. Senão eu não quero, porque eu não quero passar o resto da minha vida com um homem que não teme ao Senhor, que não queira conhecer o Senhor, não queira andar com o Senhor. Porque, vou dizer uma coisa, um homem que não teme a Deus, um homem e uma mulher que não teme a Deus, não teme a mais ninguém, não respeita mais ninguém. Um homem que não teme a Deus, não respeita a esposa, não respeita filho, não respeita casamento, não respeita os pais, não respeita ninguém. E naquele momento, eu fiz essa oração. E eu pedi qual é o próximo passo, Senhor. O Senhor me deu 2 direções. Ele falou, primeiro você vai tirar da sua mente separação, porque Satanás está colocando na sua cabeça, tá te influenciando. Então você vai tirar e você vai colocar
Restauração. Restauração, você vai orar por restauração. E o segundo passo é entrar num jejum de Daniel, ele me deu a direção. E junto com esse jejum de Daniel, 21 dias, eu fiz também um café da manhã de jejum, só comia no almoço e na janta, legumes, frutas, né, coisas da terra. E levantava às 4 da manhã para orar, todos os dias. E a minha oração, hoje eu sei que era ministrada pelo Espírito Santo, mas na época eu não sabia. Eu só orava assim: Senhor, o dia que ele lê a tua palavra, eu peço que o Senhor dê entendimento para ele, mostre a verdade para ele. Mostra que ele é pecador, sim, que nós somos pecadores e que nós não nos salvamos sozinhos, que nós precisamos do Senhor. Mostra para ele que não é você que precisa dele, é ele que precisa de você. Dá um encontro para ele, assim como o Senhor me encontrou, encontra ele. Mostra para ele, porque ele está cego, ele não tem entendimento. E eu pedia para o Senhor tirar toda a cegueira espiritual dele. Essa foi a minha oração nesses 21 dias. E quando deu 17 dias de oração, a gente já estava quase separando. Ele estava na mãe dele, eu estava na minha. Ele mandou uma mensagem dizendo que ele ia comprar uma Bíblia. E naquele momento eu falei assim: Senhor, agora é contigo. Agora é com o Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer, a minha parte eu fiz, que é orar, jejuar, buscar, interceder pela vida dele agora, convencer, é só o Espírito Santo. Um homem, uma mulher não pode convencer ninguém, não pode apontar o dedo na cara de ninguém e dizer sobre o seu pecado. Só Jesus pode. O Espírito Santo é a missão dele, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E uma semana, quando ele comprou a Bíblia, ele falou assim pra mim: Edi, eu tô comprando a Bíblia para conhecer esse Jesus que você tem deixado tudo para seguir, que você tem abrido mão da tua família, de criar os seus filhos, de tudo que nós sonhamos, tudo que nós planejamos por causa desse Jesus. Eu preciso conhecer esse Jesus. E quando ele falou isso, eu falei: você vai conhecer e você vai ser mais crente do que eu. E ele riu, né? Ficou muito bravo naquela hora, não devia ter feito essa brincadeira. Eu falei: você vai ser mais crente que eu, você vai encontrar ele, porque a palavra dele liberta, né? E ele começou a ler, a palavra, e em uma semana ele chegou pra mim e falou: Edi, agora eu entendo por que você decidiu tudo isso. E ele começou a chorar e falou que foi encontrado por Jesus, foi confrontado do pecado, de vários outros, né? Eu tava só daquele, mas de outras dele que o Senhor confrontou e mostrou que ele estava fazendo errado. E ele falou: eu quero entregar minha vida para Jesus. E eu ganhei meu marido para Jesus. Ele entregou a vida dele e falou: agora eu quero entrar junto contigo nesse processo. E a gente entrou num momento de consagração. Foi no ano de 2024, dia 26 de janeiro, eu iniciei esse jejum. E logo depois dos 21 dias ali, a gente foi, acho que deu 7 meses até agosto. 7 meses de consagração ali, 6, 7 meses de consagração até o nosso casamento. Casamos no dia 10 de agosto. Passamos esse período em consagração, em arrependimento, pedindo perdão para o Senhor, em comunhão com o Senhor, buscando o Senhor, muito assim. E foi um momento maravilhoso, porque tivemos experiências sobrenaturais, a presença do Senhor, a glória do Senhor, a intimidade, conhecimento. Foi tremendo, assim, o que Deus fez. Deus restaurou meu casamento, não só meu casamento, a minha história. A minha história hoje com Jesus começou daquele encontro, daquela dor que eu tava sentindo, porque eu só queria que o meu casamento desse certo, eu só queria ter um casamento bom, só isso. Mas Jesus, quando ele vem, ele faz tudo. Jesus, quando ele nos encontra, ele nos aceita do jeito que ele encontra, mas ele não nos aceita permanecer do jeito que ele nos encontrou. E quando você conhece Jesus, você não quer voltar para a estrada que você ia antes, você não quer voltar pelo caminho de antes, você não quer voltar atrás. Quem tem um encontro com Jesus nunca mais quer voltar na mesma estrada, quer sempre ir para frente, mais e mais a presença dele. Foi isso. E nós nos casamos, o Senhor restaurou nosso casamento. Hoje ele é um homem temente ao Senhor, apaixonado por Jesus Cristo. E eu fico tão feliz disso. E esse é meu testemunho.
era algo que eu queria que ficasse somente entre eu e Deus. Mas o Senhor pediu para mim vir aqui testemunhar, e o testemunho é para glorificar o nome do Senhor. Não é para nós, né? É para glorificar Ele, é para mostrar que Ele ainda é Deus e que Ele ainda faz milagre, Ele ainda restaura, Ele ainda cura, Ele ainda liberta. A palavra ainda continua sendo viva. Pode passar o tempo que for, o ano que for, a geração que for. A palavra de Deus continua sendo viva, continua sendo penetrante, continua trazendo nós arrependimento, mas precisamos buscar a presença. E buscar a presença não é somente ir no culto, não é somente numa igreja, fazer rituais, mas é abrir isso daqui e ler a palavra junto com o Espírito Santo, chamar Jesus para ler junto contigo e pedir para o Senhor abrir seus olhos, mostrar a verdade. O Senhor busca intimidade e não tem como ter intimidade com o Senhor sem abandonar os nossos pecados, aquilo que afasta a presença do Senhor de nós. E esse é meu testemunho. Deus abençoe você, que você seja edificado com esta palavra.